Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa. Antes de iniciarmos a preleção desta noite, gostaria de dar alguns recados. A casa proporciona, além do trabalho de assistência espiritual, alguns cursos, né? Então, a gente tem primeiro o curso básico, né? Que, como o nome fala, é um curso iniciático para as pessoas que não têm muita familiaridade com o espiritismo, com alguns temas, né, do espiritismo, como reencarnação, perispírito, quem foi Kardec. Então, nós temos esse primeiro curso, que é o curso básico, né? Depois a gente avança, nós temos um outro, que é a Escola de Aprendiz do Evangelho. A Escola de Aprendiz do Evangelho é um curso que ele é uma escola iniciática, né? E aí a gente estuda de uma forma mais aprofundada, não só o Espiritismo, mas a gente passa por passagem do Antigo Testamento, estuda a vida de Jesus, né? O aspecto moral, o aspecto religioso, a doutrina também, o aspecto científico. Então é um curso que ele é bem completo, né? E aí não necessariamente precisa ter feito o curso básico para fazer essa escola de aprendiz do Evangelho, né? É bom para quem não tem nenhuma familiaridade com o Espiritismo passar pelo curso básico, justamente para ter familiaridade com alguns conceitos que depois na frente vão ser tratados de uma forma mais aprofundada, né? A gente também tem o trabalho de evangelização infantil, que acontece aqui na casa, né? O trabalho de evangelização infantil, ele é um trabalho que ele é feito, uma assistência espiritual para as crianças, no mesmo molde que a gente faz aqui, só que com uma linguagem mais lúdica, né? E concomitante a esse trabalho de evangelização infantil, a gente tem a escola de paz, né? A escola de paz, que é também um trabalho que a gente trata com os pais, né? Alguns temas ligados ao espiritismo. E por fim a gente também tem a pré-mocidade, né? Que também é um outro curso que acontece aqui na casa, né? Também voltado para os jovens, né? De 11 até 16, até 14 anos. E aí todas essas informações que eu estou dando para vocês, os dias, horários, eles têm todos aí nas nossas mídias sociais, né? E por último, então, um trabalho que eu faço numa página do Instagram, que é o trabalho de vibrações virtual. Esse trabalho, ele é aberto na quarta-feira à noite na nossa página do Instagram, uma caixa de vibrações virtual, igual essa caixa que tem aqui, e lá é possível você colocar os nomes de quantas pessoas você quiser, né? E a caixa ela fica aberta de quarta-feira às 20 horas até quinta-feira às 19h59, quando então ela se encerra e eu entro ao vivo para a gente fazer esse trabalho de vibrações aí, com os nomes que foram colocados na nossa caixa de vibrações virtual. Então, eventualmente, se não puder vir ao centro a semana, quiser colocar o nome na caixa de vibrações, tem essa oportunidade apenas na nossa página do Instagram. Esse trabalho é feito só no Instagram, ele não é feito nem no Facebook e nem no YouTube, tá? Então, vamos então sentando confortavelmente em nossas cadeiras. Vamos nos harmonizando com a energia do ambiente, vamos tranquilizando e serenando nossos pensamentos, sentimentos. E nessa sintonia, vamos saudando o nosso anjo de guarda, aquele amigo que está sempre ao nosso lado, que nos protege, que nos intui, que nos auxilia. Vamos dando nele um abraço bem apertado, agradecendo a ele a oportunidade de estarmos aqui esta noite, em nome de Jesus. Vamos saudando Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, e vamos deixando a Mãezinha nos envolver com seu manto azul de luz, que dulcifica nossos corações, que derrama sobre nós bênçãos de doçura, amabilidade e ternura. E nessa sintonia vamos chegando até o Mestre Jesus. E diante do Mestre, com muita alegria, vamos agradecendo a sua estada aqui conosco, vamos agradecendo todo exemplo de amor que vivenciou, mas principalmente vamos agradecendo a Ele a continuidade do seu trabalho, agora no plano espiritual, na condição de nosso governador planetário. E a Ti, Mestre Jesus, pedimos que nos leve até Deus Criador,
E diante do Pai, ajoelhados em espírito, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade desta reencarnação e de estarmos hoje aqui através da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todo sempre, graças a Deus. Bom, boa noite a todos, meu nome é Renata, sou trabalhadora aqui do SEAC, e o tema sugerido pela espiritualidade para essa noite é esse: bem-aventurados os puros de coração, poder de pensamento. Esse tema se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, itens 1 a 10. Né? E ele começa esse capítulo nos falando daquela parábola de Jesus, né? Quando as crianças foram ter a Jesus, foram várias crianças, e aí os apóstolos, né, com receio de que aquelas crianças estivessem incomodando Jesus, querem afastá-las, né? Ao que Jesus, então, né, profere aquela frase que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus, né? E ele assemelha o reino dos céus às crianças, né? Que eles falam que os puros de coração irão entrar no reino dos céus, né? Então, ele deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, né? E o que Jesus queria falar com essa frase, né? Quem eram primeiro os puros de coração? Quem seriam os puros de coração? E por que Jesus faz um paralelo com as crianças, né? Então, os puros de coração, se a gente ler, tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, né, que, na verdade, eu brinco que a Bíblia do Espiritismo é o Livro dos Espíritos, né? Então, tudo está lá. Então, tem uma pergunta que Kardec faz aos Espíritos, perguntando o que falta para a gente, né? O que falta para o homem evoluir, né? Aí ele fala, olha, falta bem pouco, né? Para evoluir completamente. O que falta, homem? Falta bem pouco. Vocês só precisam extrair de dentro de vocês duas coisas, o orgulho e o egoísmo, né? Se vocês tirarem o orgulho e o egoísmo, vocês são aptos, já fizeram praticamente a evolução plena do espírito, né? Então, quando eles falam isso, e Jesus fala os puros de coração, o que são os puros de coração? Então, os puros de coração são aqueles que têm humildade, simplicidade e principalmente, né, exclui a ideia do orgulho e do egoísmo. São as pessoas que não têm mais o orgulho e o egoísmo dentro delas. Existem essas pessoas? Sim, várias pessoas, né, que estão assim conosco, elas já avançaram aí esse estágio, né? E por que Jesus assemelha então as crianças com os puros de coração, né? Porque Jesus queria falar o seguinte: a criança era a pureza, era a inocência. O espírito, quando reencarna e quando ele é criança, né, ele esquece tudo que ele vivenciou nas outras vidas. Então, durante a infância dele, né, ele está iniciando uma nova jornada. Mais para frente, as tendências das outras vidas podem realmente aparecer, né? Mas enquanto ele é criança, muito difícil aquela tendência aparecer, porque ele está mais próximo ainda do plano espiritual do que ainda aqui na matéria, né? Então, por isso que Jesus, então, ele faz essa semelhança. E aí, é muito importante. Por que é importante quando Jesus faz isso? Porque a gente vivencia, trazendo para 2023, a gente vivencia uma era, né, cada vez mais, que é mais importante ter do que ser, né? É mais importante eu ter alguma coisa do que ser alguma coisa, né? Eu sempre brinco com os meus filhos que eu falo essa frase, né? O importante não é ter, o importante é ser, né? Ser bom amigo, ser bom ouvinte, né? Ser uma pessoa que você pode dar uma palavra de conforto para alguém quando ela está precisando, né? Ser uma pessoa que é capaz de dar um abraço, enfim, são tudo coisas que estão ao nosso alcance, não precisam ter, basta ser, né? Então, você ser uma pessoa educada, ser uma pessoa gentil, né? Então, tudo isso está ao nosso alcance. E a gente vivencia, infelizmente, né, a era do ter, né?
As pessoas se preocupam em ter, acumular, e cada vez mais tem demonstrado o quê? Né? Cada vez mais é o vazio. As pessoas são vazias, as pessoas buscam, né? Buscam ter, e por que cada vez mais? Porque elas tentam suprir, e alguma coisa elas suprem naquele momentinho, né? Mas logo depois, se você queria uma determinada coisa, você comprou, pode ver que daqui a uma semana que não tem mais graça, você já está pensando na próxima. E por que isso, né? Porque o espírito, cada vez mais, o espírito é feito para evoluir. E o que significa falar que o espírito é feito para evoluir? Significa que ele quer ir em direção a Deus, né? Ele quer evolução, só que nós, né, com o nosso livre-arbítrio, a gente impede essa evolução. Então, dentro de cada um de nós fica essa dicotomia, né? O espírito que é feito para chegar até Deus, através da evolução, e que com certeza é o contrário do ter, né? E a nós, com o nosso livre-arbítrio, vivendo numa sociedade cada vez mais quer incutir o ter, o adquirir, então fica essa dicotomia. Então por isso que compra, mas as pessoas são cada vez mais tristes, cada vez mais vazias, né? As pessoas assim, é muito triste, e é isso, né? É por quê? Porque a gente está nessa briga do espírito. E aí é tão interessante, porque o que a pandemia nos ensinou, né? O que ela nos ensinou? Adiantava ter alguma coisa? Não adiantava ter nada. Aquele meu pensamento negativo, né? Então se eu fico, eu tô triste, a vida não vale nada, quem que vai juntar comigo? Né? O pessoal no plano espiritual tem esse mesmo pensamento. Agora ao contrário, se eu sou uma pessoa que, né, eu falo, olha, eu tenho vários problemas, mas vou encarar com serenidade, com tranquilidade. Deus vai me dar a solução. Eu tenho fé que algo vai melhorar. Quem que vai juntar comigo? Espíritos de luz. Né? Então são esses espíritos. Então, e qual a importância do pensamento? Total, porque sou eu que atraio esses espíritos. Né? Sou eu que vou atrair essas pessoas que vão estar comigo. Eu falo, nosso mentor individual, às vezes eu brinco, né? Às vezes ele está falando alguma coisa, a gente está numa situação e ele faz, não faz isso, eu falo, só falta ele pegar um megafone e falar, né? Não faz tal coisa, não fala tal coisa, e a gente acaba não se sintonizando com o nosso mentor, que está lá 24 horas por dia, que é um espírito que se dedica, né? Quando a gente está no plano espiritual, a gente faz uma coisa chamada planejamento reencarnatório, e esse espírito, né? E esse espírito, esse anjo de guarda, ele é nosso fiador lá no plano espiritual e na encarnação. Então ele está conosco aqui, né? Ele se dedica para que a nossa reencarnação seja exitosa, seja como foi feito o planejamento lá no plano espiritual, né? Então, e a gente não pode esquecer que tudo se inicia no pensamento, né? As palavras se iniciam no pensamento, as atitudes se iniciam no pensamento, né? Então, olha a importância da elaboração do pensamento. Jesus falava o seguinte, né? Quando uma vez ele confrontado pelos seus conterrâneos judeus, né? Ele, principalmente pelos fariseus, que ele estava comendo, né? Carne de porco, aí eles falam, nossa, mas é uma heresia, como é que você come essa coisa imunda, né? Aí ele falava assim, impuro não é o que entra na boca, mas sim o que sai dela, né? Olha a profundidade disso que Jesus falava, né? Então, e por que ele falava? E o que sai da boca nada mais é, e eu vou terminando por aqui, o que sai da boca nada mais é do que a exteriorização do que tem na nossa alma, no nosso espírito. É isso que tem. E o pensamento também é o que tem dentro de nós, né? O livro dos Espíritos, na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo, nesse capítulo, ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele fala o seguinte, nós temos 3 tipos de espíritos, né? Eu digo espíritos encarnados. Então, primeiro é aquele que repele completamente o mal. Então, vem uma ideia, né? Vem o pensamento do mal e ele repele, né? Esse está no meio termo, ele fala. Tem aqueles lá que são aqueles que o mal não faz parte do pensamento deles. Então pode acontecer o que for, né? Ele nunca vai pensar o mal. Por quê? Porque ele já tirou o orgulho, o egoísmo, a vaidade, tudo de dentro dele. Esse espírito realmente ele já tirou todos esses atributos negativos. Tem o que está no meio termo e tem aquele que se compraz com o mal. Não tem gente que se compraz e fala mal dos outros, né? Pode ver, tem gente que assim, se você vai numa roda de pessoas, alguém está falando mal de alguém. Tem gente que vai lá só para colocar mais defeito, para aumentar aquele falatório, né?
Ao mesmo tempo, tem pessoas que podem fazer essa experiência. Então, vamos supor, alguém está falando mal de alguém. E aí você chega lá e fala, nossa, mas pensa bem, essa pessoa está passando por um momento difícil, essa pessoa, né, às vezes não está num bom dia. Aquilo lá, aquela coisa da maledicência, ela vai sumindo. Por quê? Porque alguém não entrou naquela sintonia. E Jesus falava, e é a mais pura verdade, nós somos luz. Né? Uma pessoa que seja luz nas trevas, ela faz a luz, ela faz a diferença. Pode ser, né, uma velhinha, ela ilumina uma gruta enorme, né? Então, aquela chaminha dela ilumina. Então, nós somos essa chaminha, né? Então, a gente precisa se recordar que estamos aqui justamente para ser luz na vida das pessoas, porque as trevas estão cheio, é o nosso dia a dia, né? Então, qual o nosso papel aqui? A gente veio fazer a diferença ou não, né? É isso que fica do questionamento dessa noite para a gente pensar. Então, vamos sentando novamente em nossas cadeiras e vamos reunindo o que temos de melhor de dentro de nós na forma de vibrações. Primeiramente, vamos vibrando por todos os planetas, em especial o planeta Terra. Vamos vibrando por todos os países, principalmente aqueles que se encontram em guerra, onde haja dor, fome, desespero, falta de esperança, catástrofes naturais. Vamos vibrando pelo nosso Brasil. Vamos imaginando uma luz muito branca, muito alva, envolvendo o nosso país. Vamos vibrando pelos nossos governantes e por aquelas pessoas que detêm poderes de direção no nosso país, para que tenham sempre em mente o bem-estar do nosso povo. Vamos vibrando pela velhice desamparada, pelas crianças abandonadas, por aqueles irmãos que perambulam pelas ruas sem ter o que comer, sem ter o que vestir, sem ter um teto para morar. Vamos vibrando por aqueles irmãos que se encontram acamados em leitos de hospitais, casas de saúde, locais que tratam de doenças físicas e mentais. Vamos vibrando pelas casas que recebem pessoas de terceira idade, por aquelas que recebem crianças necessitadas. Vamos vibrando pela difusão do Evangelho de Jesus. Vamos vibrando por esse Centro Espírita Alvorecer Cristão, por todos os seus trabalhadores e assistidos, por esta casa que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de tratamento e reequilíbrio espiritual. Vamos vibrando, enfim, pelo nosso lar. Vamos imaginando Jesus adentrando a porta da frente da nossa casa, iluminando o nosso lar com vibrações de amor, de harmonia, de tolerância, de respeito. Vamos vibrando por todos os nomes que foram colocados na nossa caixa de vibrações. E por fim, Pai, se de nosso merecimento for, que o raio da Tua luz recaia sobre cada um de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, pedindo força e bom ânimo para estarmos juntos aqui novamente na próxima semana. Graças a Deus. Agradeço a todos a presença essa noite, espero revê-los aqui no próximo mês. Desejo a todos uma semana com muita paz, muita luz e muita alegria.